Senhoras e senhores, estamos iniciando a nossa descida em Amsterdã. Precisa desligar isso. Obrigada. O voo 951 da Turkish Airlines está se preparando para aterrissar em Amsterdã. Amsterdã, Turkish 1951 descendo para 7.000, velocidade 250. A tripulação está pilotando um Boeing 737 de última geração. Flaps 15. Localizador identificado. Nos momentos finais do voo, a aterrissagem se transforma em uma catástrofe. O avião cai como uma rocha. A queda do voo 1951 da Turkish Airlines envolve o avião mais popular do planeta. Com quase 1,5 milhão de passageiros voando em aviões 737 todos os dias, os pesquisadores precisam descobrir se o problema foi com o avião ou com os pilotos que o tripulavam. Mayday, desastres aéreos. Esta é uma história real baseada em relatórios oficiais e relatos de testemunhas. Sem controle. Na manhã do dia 25 de fevereiro de 2009, o voo 1951 da Turkish Airlines torna-se o primeiro avião a cair no aeroporto de Schiphol em mais de 10 anos. Ele colidiu com o solo num impacto violento. O barulho foi enorme. O avião atinge o solo em um campo enlameado logo ao norte da pista 18 direita. Como o acidente foi bastante próximo do aeroporto, as equipes de resgate chegam rapidamente. A maioria dos passageiros sobreviveu, mas muitos estão gravemente feridos. Os sobreviventes são levados diretamente a hospitais locais. Imagens do acidente em Amsterdã se espalham rapidamente ao redor do mundo. Este é o terceiro acidente com um avião de passageiros nas últimas 6 semanas. O fato de o acidente ter sido tão repentino aumenta o mistério. A agência holandesa de segurança em transportes chega rapidamente ao local. Eles vão investigar este acidente, mas não estarão sozinhos. O acidente envolve um avião de fabricação norte-americana. E por isso, o Comitê Nacional de Segurança no Transporte dos Estados Unidos envia a Amsterdã um de seus investigadores mais experientes, Joe Sedar. Quando se trata de um avião não registrado nos Estados Unidos que cai no exterior, como este avião da Turkish Airlines, mesmo assim, nós somos os fabricantes, os responsáveis pelo design da estrutura e, neste caso, também dos motores. A fuselagem foi quebrada em 3 grandes partes. Os motores estão à frente do principal local dos destroços. O voo 951 era com um dos mais avançados aviões em operação, o Boeing 737 da série 800. Ele fora projetado para rotas mais longas e viagens em altitudes mais elevadas. A nova geração de 737 ainda é o melhor Boeing já construído. Desenvolvemos um avião com uma asa melhor, aviônica melhorada, sistemas mais simples que exigem menos manutenção. Investigadores sabem que este não é um avião qualquer. O 737 é o jato mais vendido no mundo. E é crucial descobrir por que este avião caiu. Há mais de 5.000 deles em operação, transportando cerca de 1,5 milhão de passageiros por dia. Os investigadores precisam determinar rapidamente se houve uma falha com o avião que poderia vir a provocar outro acidente. Até agora, o que eles sabem é que o voo 1951 estava viajando de Istambul, Turquia, para Amsterdã, com 128 passageiros a bordo, incluindo 4 engenheiros da Boeing. Senhoras e senhores, estamos começando nossa descida para o aeroporto de Schiphol. Por favor, coloquem o assento na posição vertical e prendam suas bandejas. A bordo não houve menção alguma sobre qualquer tipo de problema no cockpit. 9 pessoas morreram no acidente, incluindo 3 membros da equipe da Boeing e os pilotos no cockpit. Veja se consegue algumas imagens aéreas. Este acidente tem semelhanças estranhas com outro acidente recente envolvendo um Boeing, o voo 38 da British Airways. Um ano antes, um voo 777 caiu antes de chegar à pista no aeroporto de Heathrow devido a uma falha nos 2 motores.
Neste acidente, um Boeing 777 caiu pouco antes de chegar à pista. Os pilotos da British Airways disseram que os dois motores haviam parado pouco antes da aterrissagem. No momento do acidente com o avião da Turkish Airways, a causa do acidente com o 777 ainda não havia sido encontrada. Assim como naquele caso, os investigadores dispõem de inúmeras pistas com as quais trabalhar. O avião e os motores estão praticamente intactos. O gravador de dados do voo e o gravador de voz da cabine são encontrados em bom estado. Há também muitos sobreviventes para descrever o que aconteceu. Segundo os passageiros, a aterrissagem seguia como de costume, mas de repente o avião simplesmente despencou e atingiu o solo. Mas talvez a pista mais importante esteja no próprio local do acidente. Os destroços não se espalharam, o que para os investigadores significa que o avião não poderia estar voando em alta velocidade quando atingiu o solo. Pela forma como o avião tinha caído, o acidente parecia ter ocorrido durante o pouso, ocasião em que teria havido algum tipo de problema. O padrão dos destroços e os relatos dos passageiros levam os investigadores imediatamente a um suspeito: os motores. A questão dos motores foi uma questão que considerei muito inicialmente. Não há indícios de incêndio na fuselagem. Em muitos acidentes, o combustível nos tanques do avião leva a incêndios quando do impacto. A falta de fogo levanta uma questão óbvia. Será que os motores teriam parado porque o voo 1951 havia simplesmente ficado sem combustível? Essa foi uma das primeiras coisas em que pensei. Será que o avião tinha combustível? Porque, caso contrário, como explicar que um 737 caia ao se aproximar de um aeroporto? Porém, a localização e o estado dos motores do avião sugerem que talvez eles não tenham parado durante o voo. Exatamente, parece que estavam funcionando. Quando vimos pela primeira vez onde os motores estavam, a impressão inicial foi de que eles provavelmente estavam funcionando no momento do impacto, uma vez que não estavam muito à frente do local da maioria dos destroços. E aquela foi apenas uma conclusão bastante geral. Somente o gravador de dados do voo pode revelar aos investigadores qual era a potência dos motores nos segundos que antecederam o acidente. Bastante combustível, isso está descartado. Logo, eles verificam que havia muito combustível nos tanques do avião. O voo 951 definitivamente não ficou sem combustível. Os passageiros dizem que nos segundos finais antes da queda, o avião parece ter sofrido o que pareceu ser turbulência, o que leva os investigadores a pensarem em um culpado bastante conhecido, um microburst. Um microburst é uma poderosa coluna de ar lançada a partir de nuvens de tempestade capaz de literalmente derrubar um avião. Se um avião voar para dentro de um deles em velocidade de aproximação, ele não vai continuar voando e vai despencar. Certamente essa foi uma das coisas que todos nós consideramos no início, se teria sido um microburst. Em 1995, um voo da Delta Airlines foi pego em um microburst quando pousava no aeroporto de Dallas, Fort Worth. O avião atingiu o solo antes de chegar à pista. 137 pessoas morreram. Investigadores descobrem que havia nuvens carregadas sobre o aeroporto no momento do acidente e pode muito bem ter havido uma forte rajada de vento. O gravador de dados do voo teria registrado a velocidade do vento fora do avião. Os investigadores terão de analisar os dados do voo para provar a hipótese de um microburst. Enquanto isso, o resgate levou à descoberta de algo incomum. Havia 3 pilotos no cockpit, o que é incomum. Esse é um cockpit para 2 tripulantes. Por que então havia um terceiro piloto? Como nenhum dos 3 pilotos sobreviveu ao acidente, torna-se ainda mais premente para os pesquisadores recuperarem os dados do gravador de voz da cabine, que registra as conversas no cockpit. Eles estão com sorte. Devido à maneira como o avião caiu, o acesso aos gravadores e o estado deles era excelente. A explicação para a presença do terceiro piloto é logo descoberta. Rota de chegada padrão. Visibilidade de 3.500 metros, esperando diminuir para 2.500 metros. Para o copiloto, o voo tinha sido um treinamento em todos os sentidos. Ele era novo na companhia aérea e estava sendo apresentado a complexidade da aterrissagem no aeroporto de Amsterdã. Nas cartas de Epstein usadas por todos os pilotos que partem de Schiphol e ali aterrissam, há 102 páginas de informações somente sobre aquele aeroporto, inclusive de dezenas de aproximações. A pista direita 18 tem 3 saídas de alta velocidade para a esquerda.
O comandante Hassan Arizan estava trabalhando em dobro. Ele estava treinando seu copiloto. Faça pequenas correções ao nos aproximarmos da pista. E estava no comando do voo 1951. Como o comandante Arizan estava ensinando o copiloto, havia o terceiro piloto no cockpit. O Guy Osgur era piloto de segurança e estava lá para ficar atento ao voo durante esta missão de treinamento. O objetivo desse par de olhos extra é garantir que, no caso de o comandante e o copiloto entrarem em uma situação de treinamento durante o voo, nenhuma informação passe despercebida. Tem um registro limpo? O gravador de voz da cabine revela que os 3 tripulantes começaram os preparativos para a aterrissagem quando ainda estavam acima de 8.500 pés. Amsterdã, Turkish 1951, descendo para 7.000, velocidade 250. Entretanto, o gravador de voz registra um som incomum, um alerta que não faz sentido nessa fase do voo. Um dos investigadores da Boeing era piloto e engenheiro e nos ajudou com o CVR, identificando qualquer som incomum que pudéssemos ouvir e que não fosse normal. Velocidade correta para ILS 18 direita. Descendo 4.000 e ILS 18 direita. O alarme continua a soar. Trata-se do alerta de configuração do trem de pouso que o comandante Arizan desliga repetidas vezes. Turkish 1951, descendo 4.000 e ILS 18 direita. Trem de pouso. Esse é o alerta do trem de pouso? Eles estão a 8.300 pés aqui. O alerta é um indício sólido, mas os investigadores ainda não conseguem entender como isso poderia ter causado um acidente. A tripulação do voo 1951 da Turkish Airlines recebeu avisos para baixar o trem de pouso quando ainda estava a milhares de pés do solo. Na primeira vez que ouvimos a fita, ouvimos um alarme quando o avião se aproximava, quando ele ainda estava chegando a cerca de 10.000 pés e descendo. Agora os investigadores se voltam para o gravador de dados do voo para ajudá-los a resolver alguns dos mistérios que envolvem este voo. A análise da velocidade do vento fora da aeronave está concluída e fica claro, nenhuma delas é drástica o suficiente para ter derrubado o avião. Não há evidências de um microburst. Mas o gravador de dados do voo fornece algumas informações valiosas sobre a causa do alerta do trem de pouso. Um dos instrumentos que mede a altitude já considerava o avião no chão. Quando vimos os dados do radioaltímetro no gravador, ele registrava cerca de 8.000 pés e logo em seguida descia para cerca de -8. -8 pés é a indicação de que a aeronave está no solo, mas claro, ela ainda estava a 2.000 pés. O Boeing 737 é equipado com 2 altímetros. Um deles mede a pressão do ar, a fim de determinar a altura da aeronave acima do nível do mar. Essa leitura é mostrada em destaque no cockpit para ambos os pilotos. O avião também é equipado com um radioaltímetro, composto por 4 antenas. 2 delas transmitem sinais para o solo e as outras 2 leem o sinal que volta para determinar a altura do avião. É preciso. É realmente muito necessário. Altímetros de pressão podem não ser tão precisos às vezes, mas os radioaltímetros são 100% precisos quando funcionam corretamente. Uma antena alimenta a leitura exibida para o copiloto, a outra alimenta os instrumentos do comandante. No caso do voo 1951, o instrumento do lado do comandante estava errado durante a maior parte do voo. Investigadores voltam ao CVR e fazem uma descoberta intrigante. Amsterdã, Turkish 1951, descendo para 7.000, velocidade 250. Radioaltímetro. O comandante Arizan parece saber que o alerta do trem de pouso estava sendo provocado por uma falha do radioaltímetro. Os instrumentos indicavam que o avião estava baixo e o trem de pouso não estava baixado. O comandante percebeu que o problema estava no radioaltímetro, que lhe indicava que eles deveriam estar em terra, e portanto achou que fosse apenas um problema com aquele instrumento.
Durante grande parte da aproximação, o rádio altímetro do comandante apresentava uma leitura de -8 pés, levando ao aviso para baixar o trem de pouso. Eles trataram aquilo como um incômodo. Turkish 1951, desça para 2000. 2000, 1951. Investigadores buscam qualquer outra anormalidade e descobrem que com o voo 1951, ainda a cerca de 17 quilômetros do aeroporto, os controladores orientaram o piloto para começar sua virada final para alinhamento com a pista. Turkish 1951, direção esquerda, 210, aproximação liberada para 18 direita. Liberado para ILS 210, Turkish 1951. 210 configurado, senhor. Esta curva coloca o voo 1951 alinhado com a pista 18 direita. A pista é equipada com um sistema de aterrissagem por instrumentos que envia um sinal indicando o caminho de descida ideal para o pé da pista. O piloto automático segue aquele trajeto até que o avião esteja a poucas centenas de pés do solo. E então o piloto assume o comando. E isso faz com que o pouso praticamente não envolva esforço do piloto. O ILS é bastante fácil de seguir, é um videogame. Minha filha pilotou em um simulador e consegue pousar um 737 usando o ILS. A tripulação começa a configurar o avião para pouso, sem se abalar com o alarme acionado repentinamente pelo rádio altímetro com defeito. Flaps 15. A 10 quilômetros, o voo 951 capta o sinal do ILS que irá guiar o avião até a pista. Localizador. Localizador identificado. O piloto de segurança Olgay Osgur lembra o comandante Arizan sobre o altímetro com problema. Temos um problema com o rádio altímetro, senhor. Certo. Turkish 1951. 18 direita. Aterrissagem autorizada. Aterrissagem autorizada. Os investigadores estão perplexos. A tripulação sabia acerca do problema e continuou com a aproximação. Como foi que isso os fez cair? Certamente havia mais alguma coisa em relação ao acidente do que um altímetro com problema. Toda a premissa da segurança aérea e a maneira como construímos os aviões, a maneira como os pilotamos, baseia-se na ideia de que podemos ter qualquer número de falhas e ainda assim conseguir chegar com segurança. O rádio altímetro é apenas um instrumento. Não há como a falha desse instrumento ser uma das principais causas de preocupação de que vamos ter um acidente. Os investigadores se perguntam se a tripulação teria recebido a orientação correta para a aproximação. Eles verificam as conversas entre os pilotos e o controlador que os orientou e analisam cuidadosamente todas as instruções. Turkish 1951, desça para 4000. Velocidade correta para ILS 18 direita. Turkish 1951, desça para 2000. Turkish 1951, siga para a esquerda. Direção 210, autorização de aproximação 18 direita. Ao seguir as instruções do controlador, a tripulação fez a curva final perto demais da pista. Se tivessem feito a interceptação corretamente, eles deveriam estar aqui. Diretrizes internacionais estabelecem que na aproximação os aviões interceptem por baixo o sinal que os orienta para a pista. Assim, os pilotos não precisam fazer nenhuma correção drástica e de última hora no curso para chegar lá. Para interceptar aqui, eles tiveram que descer. Mas o voo 951 recebeu instruções que o levou ao limite da rampa de planeio enquanto ainda estavam muito acima dela. É uma prática comum em Schiphol, pois assim os aviões chegam à pista mais rapidamente. Como estavam próximos demais, tiveram que captar a inclinação de cima. Embora essa seja uma situação incomum, uma tripulação consegue lidar com isso desde que a manobra seja feita da maneira correta.
Aproximar-se de uma rampa de planeio de cima é mais difícil, principalmente porque a tripulação precisa, de repente, diminuir a velocidade do avião e descer rapidamente para interceptar o sinal. Também nos referimos a isso como aproximação slam dunk. E alguns pilotos gostam e outros não. É um pouco mais difícil e as coisas acontecem mais rápido quando você está acima da rota da rampa, tentando interceptá-la de cima. Isso é um desafio para muitos pilotos. A aproximação por cima representa uma carga de trabalho maior para a tripulação, mas é normal em Schiphol. Aterrissei dezenas de vezes em Schiphol e isso é algo que eu já espero. Se as instruções do controlador tivessem de alguma forma sobrecarregado essa tripulação, suas conversas indicariam isso. Eles estão a apenas 5 quilômetros da pista. Viu? Certo. Flaps 40. Freio aerodinâmico. Freio aerodinâmico armado, verde. Uma coisa de cada vez. Baixado. Trem de pouso. Baixado 3 verde. Flaps. Flaps 40 verde. 500. Todas as luzes acesas. Por favor, avise a tripulação da cabine. Tripulação da cabine, tome seus lugares. E então, um verdadeiro problema. O aviso de stall. Velocidade, senhor. Estou no controle. Sem nó, senhor. A velocidade. Arizan lutou para salvar seu avião, mas a apenas 400 pés do solo e a apenas 1,5 km da pista, o Boeing 737 despenca e em questão de segundos atinge o solo. Turkish 1951. A gravação lança luz sobre os minutos finais do voo. A tripulação estava configurando o avião para a aterrissagem bem depois do que já deveria ter feito. Flaps? Flaps 40, verde. A maioria das companhias aéreas tem regulamentos que orientam que a estabilização do voo já tenha sido feita quando o avião atinge 1000 pés. Em condições de instrumento a 1000 pés, você já deve ter feito basicamente tudo. O avião está configurado, você diminuiu a velocidade, já fez o checklist que antecede o pouso e recebeu autorização para aterrissar. E de 1000 pés em diante, você apenas monitora os instrumentos e fica de olho na pista. Por favor, avise a tripulação da cabine. Sim, senhor. Tripulação da cabine. Na verdade, essa tripulação ainda estava fazendo o checklist até o momento em que houve a crise, 460 pés acima do solo. A aproximação não estava estabilizada. Como a aeronave estava muito instável, a tripulação estava sobrecarregada de trabalho nos últimos 1000 pés de voo. O rádio altímetro estava com problema, a aeronave estava emitindo avisos, a tripulação tinha sido orientada para uma aproximação desafiadora e estava executando um checklist que já deveria ter sido feito. Entretanto, nada disso explica a queda do voo 1951. Neste tipo de acidente, você nunca consegue saber o que se passava na cabeça dos pilotos. É um tipo de acidente muito frustrante. Mas o gravador de dados do voo fornece outra pista ainda mais intrigante. Momentos antes que o voo 1951 atingisse o solo, os motores do avião estavam em idle, ou seja, quase sem potência. Talvez esse acidente seja uma repetição do incidente em Heathrow. Foi realmente interessante notar que os pilotos estavam em idle por volta dos últimos 2 minutos do voo até o final, quando a potência foi aumentada novamente. Aquilo foi um grande alerta para nós. A questão era, por quê? Mas então eles verificam algo muito diferente do que ocorreu no acidente no aeroporto de Heathrow. Retard para flare. Por alguma razão, enquanto ainda estavam a mais de 1000 pés acima do solo, o computador do avião começou a preparar para a aterrissagem. Na execução do flare, a potência do motor é reduzida para idle pelo computador de voo e o nariz do avião automaticamente aponta para cima para a posição flare. Os aviões só devem estar nesta configuração um pouco antes de tocarem o solo. O piloto automático eleva o nariz para atenuar a descida. O auto-throttle leva a potência de volta a idle e você aterrissa com a potência totalmente em idle ou quase em idle. Entretanto, o voo 1951 passou para uma velocidade menor e elevou o nariz bem antes do pouso, levando o avião a voar a uma velocidade cada vez menor ao longo de sua descida. Então, por que o voo 1951 estava no modo de pouso? E por que nenhum dos 3 membros da tripulação percebeu como eles estavam devagar?
Então, o que mais estava acontecendo quando os motores passaram para idle? O problema parece começar com a falha do altímetro. Tivemos de verificar o sistema como um todo e ver como aquele -8 afetara os demais sistemas da aeronave. E aquela foi uma parte bastante grande da investigação. Tivemos de nos perguntar como o piloto automático usou aquela informação. E o mais importante, como o Auto-Throttle usou aqueles dados. O computador que pilota o avião é composto de dois sistemas principais: o piloto automático e o Auto-Throttle. O Auto-Throttle determina a potência a ser solicitada dos motores, enquanto o piloto automático controla a altitude e direção do avião. Os dois sistemas funcionam de forma independente um do outro, e apenas um dos radioaltímetros fornece informações para o Auto-Throttle. Neste caso, eu tive de aprender tudo o que havia sobre radioaltímetros e sistemas de Auto-Throttle que eu não conhecia antes. As peças do quebra-cabeça começam a se juntar quando eles encontram a conexão entre o radioaltímetro com problema e a potência do motor. O radioaltímetro fornece informações para o Auto-Throttle do lado do comandante. O único altímetro que fornecia informações para o Auto-Throttle era o do comandante, e ele estava errado. Ele mostrava -8 pés durante a maior parte da aproximação do voo 1951. Está começando a parecer que o radioaltímetro com problema desencadeou os acontecimentos que levaram ao acidente. Os investigadores precisam então saber o que deu errado. Em um 737, as antenas de transmissão e recepção para os dois radioaltímetros estão alinhadas sob o cockpit. 3 das antenas foram destruídas no acidente. Elas não podem ser testadas. Entretanto, uma antena do lado do comandante não está danificada. Os investigadores consideram duas possibilidades: falha de um dos componentes ou algum tipo de interferência que teria provocado a falha de leitura. O único componente que sobreviveu ao acidente está em ordem. Os computadores que controlam o sistema também estão funcionando. Mas os investigadores fazem uma descoberta curiosa sobre eles. Não são os mesmos que foram instalados no avião quando ele foi entregue a Turkish Airlines 7 anos antes. Essa descoberta muda o foco da investigação. O aspecto de manutenção da aeronave acidentada foi examinado com a máxima profundidade possível. Quando os registros de manutenção do avião são estudados, os investigadores descobrem que o radioaltímetro deste avião tinha um histórico de problemas. Recebemos dados adicionais da Turkish Airlines que mostravam que, dentre os mais de 1000 voos daquela aeronave, em cerca de 150, o sistema de radioaltímetro apresentava problemas. Os documentos mostram que um pouco mais de um ano antes do acidente, os dois computadores foram substituídos devido a queixas de que eles estavam provocando leituras erradas. Um dos incidentes envolvia uma leitura do radioaltímetro de -8 pés. Aquilo nos dizia que já havia um problema antes. Não se tratava de um problema que estava ocorrendo apenas neste voo. As leituras erradas persistiam. Mecânicos trocaram repetidamente os computadores e as antenas na tentativa de resolver o problema. Verifica-se que a Turkish Airlines havia feito várias tentativas de corrigir o altímetro, mas não havia conseguido encontrar um reparo adequado. Na época do acidente, a Turkish Airlines tinha uma frota de 52 aviões Boeing 737 da série 800. Está na página 93. Descobrimos que os problemas envolvendo o radioaltímetro tinham sido registrados várias vezes, tanto no avião que sofrera o acidente quanto nos demais aviões da frota. Investigadores descobrem que no ano anterior ao do acidente, a Turkish Airlines havia tido 235 falhas no sistema de radioaltímetro em seus 737. Os reparos variavam de substituição e troca de antenas, a limpeza dos sistemas, troca e substituição dos computadores e instalação de juntas para proteger o sistema contra danos causados pela possível presença de água. Não é que eles não estivessem lidando com o problema.
O pessoal de manutenção da Turkish Airlines sabia que a falha do rádio altímetro era um dos seus maiores problemas com relação à manutenção. 16 daqueles reparos nos altímetros haviam sido feitos no avião que caíra em fevereiro de 2009. Se o problema era tão generalizado, os investigadores se perguntam como isso não havia causado sérios problemas antes do acidente. E eles não precisam ir muito longe para descobrir que, na verdade, isso havia ocorrido neste mesmo avião. 2 voos recentes tiveram exatamente o mesmo problema. 2 vezes nas 48 horas que antecederam o acidente, o rádio altímetro mostrara uma leitura negativa, levando o avião para a execução do flare. Nas 2 vezes, a tripulação percebeu o problema, desativou o auto throttle e pousou o avião com segurança. Você simplesmente o desativa e pilota o avião. Nos meses após o acidente, outros operadores contaram histórias semelhantes. Na Austrália, na Holanda, no Canadá, na Áustria, os pilotos relatam que seus 737 desaceleraram para a execução do flare, quando o rádio altímetro esquerdo mostrou uma leitura errada. Cada uma daquelas tripulações reagiu da mesma maneira, desativando o auto throttle e empurrando as manetes de potência manualmente. Todos eles pousaram em segurança. As coisas quebram em um avião e normalmente você consegue identificar isso e substituir uma peça para que ela não seja uma ameaça durante a aterrissagem. Em 2008, a Boeing recebeu um imenso relatório sobre 2.569 radioaltímetros com problemas em seus últimos 737. Entretanto, muito poucos daqueles casos haviam levado o avião à execução do flare. Quase não há relatos. A Boeing também tentou, sem sucesso, encontrar a causa da falha. Eles concluíram que o problema do rádio altímetro não era uma ameaça para a segurança, uma vez que o 737 dá avisos suficientes para que as tripulações possam intervir e pousar com segurança. Na verdade, em todos os casos em que o rádio altímetro falhou, as tripulações conseguiram se recuperar. O voo 1951 da Turkish Airlines parece ter sido a única exceção. Os investigadores ainda não sabem por quê. Aquilo realmente nos levou a pensar o que teria acontecido, e foi então que começamos a verificar detalhadamente as ações da tripulação durante a aproximação final, a menos de 1.000 pés. Finalmente, quando os investigadores revêem os últimos minutos do voo 1951, as circunstâncias da tragédia tornam-se claras. Eles veem uma incrível sequência de acontecimentos que culminou com a queda do avião. Então, o que aconteceu quando o avião foi levado a executar o flare? Eles descobrem que o avião entrou em modo de pouso e diminuiu a potência no pior momento possível, exatamente quando a tripulação descia para interceptar a rampa de planeio. Mas aquilo mascarou o que realmente estava acontecendo. Enquanto a tripulação configurava o avião para descer e interceptar a rampa de planeio, eles esperavam que o avião desacelerasse como consequência dessa manobra. Mas, na verdade, o avião estava diminuindo a velocidade porque o computador estava em modo de pouso. Foi por isso que nenhum dos 3 pilotos disse qualquer coisa acerca das manetes se movimentando para idle. Foi uma situação traiçoeira. Quando o avião desacelerou pela primeira vez para a execução do flare, isso não os alertou, porque eles estavam realmente a uma altura elevada e um tanto rápidos, e os pilotos realmente queriam diminuir a potência. O auto throttle talvez já estivesse em idle quando eles estavam tentando descer e diminuir a velocidade. Tudo bem, o problema começa aqui, a 830 pés, a 13 milhas do aeroporto, minutos antes do acidente. Amsterdã, Turkish 1951, descendo 7.000, velocidade 250. Turkish 1951, descendo para 4.000, velocidade ok para ILS 18 direita. Rádio altímetro. Será que a tripulação teria sabido que, devido àquele rádio altímetro, eles desacelerariam para a execução do flare? Não.
É um problema comum no avião, mas a tripulação não conseguiu perceber o risco que isso representava para o voo. O avião tinha um problema pouco significativo, mas que, se não fosse identificado, poderia de fato apresentar metástase e transformar-se em algo muito mais sério. Turkish 1951, desça para 2000. 2000, 1951. Turkish 1951, esquerda 210. Autorização para aproximação. 18 direita. Esquerda 210, autorização para ILS, Turkish 1951. Agora à esquerda, a 210 graus, mantendo 2.000 pés. Isso traz o voo para cá. 5,5 milhas. Agora eles têm que interceptar a rampa de planeio de cima. A 2.000 pés, com a rampa de planeio abaixo deles, os pilotos precisam reduzir a velocidade enquanto fazem uma descida acentuada. Velocidade 140. Eles acreditam que as manetes estão se movendo para trás para que eles desçam e interceptem a rampa de planeio. Mas, na verdade, o autothrottle está diminuindo a velocidade do avião porque ele entrou em modo de pouso e vai continuar desacelerando o avião até que ele estole. O que descobrimos foi que, quando a tripulação estava fazendo o checklist que antecede o pouso, cada um dos pilotos estava fazendo uma coisa, quando deveriam estar monitorando a velocidade. Nos próximos 100 segundos, ninguém percebe o que está acontecendo, até que seja tarde demais. Altitude estabilizada. 1000. Certo. Flaps 40. Velocidade. O piloto experiente percebeu que o copiloto estava um pouco atrás na aproximação e por isso ele diz flaps 40 e move a alavanca informando ao copiloto que ele havia feito isso. Ele estava tentando ajudar o copiloto a chegar à posição da aeronave. Freio aerodinâmico. Freio aerodinâmico. Verde. Uma coisa de cada vez. Trem de pouso. Agora o avião está a 700 pés do solo. Trem de pouso baixado. 3 verde. Flaps. Flaps 40 verde. Na pressa em completar o checklist, nenhum dos 3 membros da tripulação percebeu os avisos de que a velocidade estava diminuindo perigosamente. Primeiro, uma barra vermelha apareceu na tela. E então, quando a velocidade continuava a cair, uma caixa piscando apareceu em torno da velocidade real, chamando a atenção dos pilotos para isso. Também, neste momento, ninguém viu nada. Relatório da cabine confirmado. Agora o avião está a 600 pés da aterrissagem. Quando as coisas começam a mudar de cor, isso é um aviso para você. É um alerta de que você está se aproximando dos limites da aeronave. Aproximação perdida, altitude 500. No momento em que todas aquelas indicações estavam à sua frente, dizendo-lhe que a velocidade do avião estava diminuindo, a tripulação ainda estava completando o checklist. Sem dúvida, a aeronave está cada vez mais próxima do solo. O avião está a menos de 500 pés. E pouco antes de o manche começar a vibrar, o comandante disse ao piloto de segurança: Por favor, avise a tripulação da cabine. Tripulação da cabine, tome seus lugares. A velocidade, senhor. Eu tenho controle. Quando eles empurraram os manetes para a potência máxima, a situação era irrecuperável. Eles estavam baixos demais. E é isso. Tarde demais para salvar esse avião. Todos sabiam sobre o problema do altímetro, mas saber também não ajudou. A Boeing também não previu o efeito potencialmente fatal de um altímetro com problema. Entretanto, em 25 de fevereiro de 2009, isso desencadeou uma sequência incomum de acontecimentos que derrubou um avião, matando 9 pessoas. O relatório oficial sobre o acidente o atribui a uma convergência de circunstâncias. Nunca há apenas uma causa para um acidente de avião. Isso não existe. Talvez algum dia Deus golpeie um avião para fora dos céus, mas até lá isso não acontece. O relatório holandês também salienta que a Boeing poderia ter percebido que o problema com o sistema de radioaltímetro poderia ter tido um impacto na segurança. Como ninguém previu como aquela falha poderia causar um acidente, o acidente da Turkish Airlines levanta uma questão importante. Será que os aviões estão se tornando complexos demais? Investigadores determinaram que o voo 1951 da Turkish Airlines caiu principalmente porque os pilotos não reconheceram as consequências dos alertas que eles vinham recebendo.
Turkish 1951, desça para 4.000. Este não é o primeiro avião a cair porque a tripulação não entendeu o que os instrumentos diziam. Nosso problema não é a automação. O problema é a profundidade da formação e a capacidade dos seres humanos de lidarem com erros provocados na interface com a automação. Mika Endsley estuda a relação entre pilotos e tecnologia. Nós realmente não projetamos a automação para que ela tire o melhor proveito do que as pessoas fazem bem e elimine o que elas não fazem bem. Em 1996, a tripulação de um 757 da Europeru caiu quando os pilotos não conseguiram entender as advertências contraditórias sobre altitude e velocidade. O avião voou para o Oceano Pacífico, matando 61 passageiros e 9 tripulantes. Em 1995, o sistema de gerenciamento de voo de um Boeing 757 podia e deveria ter levado o avião para uma aterrissagem segura em Cali, na Colômbia. Entretanto, uma mudança de última hora quanto ao plano de voo levou a tripulação a ter de reprogramar o computador. Equivocadamente, eles programaram um curso que os levou a se chocarem contra uma montanha de 9.000 pés. A advertência aqui é que podemos ter esse equipamento, podemos ter as chamadas Silicon Based Units tão sofisticadas que não conseguimos usá-las de forma eficaz. E quando há um problema ou as programamos de forma errada, colocamos a nós mesmos e nossos passageiros em perigo, enquanto tentamos descobrir como lidar com aquilo. A NASA está trabalhando em um sistema chamado Integrated Intelligent Flight Deck, um projeto que visa ajudar os seres humanos a utilizar melhor a tecnologia no cockpit. Eles estão estudando um sistema manual automatizado de voo e sistemas de reconhecimento de voz. Eles desenvolveram novos tipos de microfones e chips com a chamada tecnologia Bone Conduction. Eles estão desenvolvendo novos monitores para a compreensão do ambiente do solo para se poder detectar outras aeronaves. Alguns pesquisadores estão descobrindo que a melhor tecnologia não deve substituir os pilotos, mas trabalhar com eles. A integração mais eficiente das pessoas com a tecnologia envolve projetar displays que as levem a entender o que está acontecendo e que seja mais simples levar o dispositivo a fazer o que você quer fazer. Você não deveria ter de apertar 16 botões através de 8 níveis de menus para descobrir o que está acontecendo com o sistema. Isso deve ser integrado e apresentado de forma eficaz. Deve ser tão fácil de usar quanto se comunicar com a pessoa ao seu lado. Boeing e Airbus, as duas maiores fabricantes de aviões de passageiros, têm soluções muito diferentes para a relação seres humanos e tecnologia. A Airbus dá ao computador de voo grande parte do poder de decisão no cockpit. Esta é uma maneira de prevenir uma série de erros humanos, de garantir que o avião não faça alguma coisa que irá causar um acidente, mesmo que o ser humano queira isso. Mas a Boeing tem uma visão diferente. Sua filosofia consiste em fornecer informações aos pilotos e deixar que eles tomem decisões. Ter mais informação é melhor para o piloto. É ter o piloto no circuito da equação, por assim dizer. Eu gosto disso. A Airbus discute a questão veementemente e continua a afirmar que essa é uma visão arcaica e incorreta. Acho que ainda há muito a ser discutido. O relatório final sobre a tragédia da Turkish Airlines atribui o acidente do voo 1951 em parte a uma falha da tecnologia. Os dados equivocados do rádio altímetro levaram o autothrottle a um modo incorreto. E certamente isso não é bom. A causa da falha do rádio altímetro nunca foi descoberta. A investigação holandesa pede à Boeing que melhore a confiabilidade do sistema. Nós realmente aprendemos muito sobre o sistema de rádio altímetro e como ele afeta o sistema do autothrottle. No momento, a Boeing está trabalhando em melhorias do sistema para evitar que esse tipo de situação com o autothrottle venha a ocorrer novamente. Porém, o relatório também responsabiliza a tripulação por não perceber que a velocidade estava caindo perigosamente, ainda que houvesse 3 pilotos a bordo. Esqueça que você tem um autothrottle. Você olha para a velocidade, olha para a altitude. Você olha pela janela se você quiser, mas a velocidade é um componente crucial para se ficar vivo em um avião. E você precisa sempre saber qual é a sua velocidade. Para Mika Endsley, a falha da tripulação em controlar instrumentos é compreensível.
E a responsabilidade pode ser mais dos instrumentos do que da tripulação. Na verdade, a monitoração de automação é muito difícil para as pessoas. Uma das coisas que as pessoas não fazem bem é monitoramento. Somos muito bons para tomarmos uma decisão em um dado momento. Somos muito bons para pensarmos em soluções criativas para problemas. Mas o monitoramento repetitivo é realmente o tipo de coisa que as pessoas não fazem bem. Portanto, temos de projetar a automação para que ela trabalhe com as pessoas de uma maneira que as mantenha mais ativas e cognitivamente envolvidas, e para que não fiquem apenas monitorando um instrumento para saber se ele está fazendo o que deve fazer. Quem é o computador final? O piloto, o indivíduo, que deve ser capaz de dizer: eu não sei o que essa coisa está fazendo, mas vou deixar isso de lado e vou pilotar o avião. Essa é a coisa mais inteligente que já aprendemos em nossa formação em companhias aéreas. Faça isso em primeiro lugar ou nada mais importa. Isso é o que eles se esqueceram de fazer. Versão Marshmallow São Paulo.